Oi, meu nome é Rafaela Ribeiro, sou uma das autoras do artigo Revista Peteleco, Espaço Digital para a Criação, Socialização e Fruição. Divido a autoria desse texto com a Gabriela Gomes, Daniel Iga e a professora Nádia Sena. Somos todos da UFPEL e também participamos de um mesmo projeto que é o Programa de Educação Tutorial PET Artes Visuais. Bom, a começar pela história do PET, é um programa que tem 25 anos e a Peteleco acompanhou esse início de vida do programa. Nesse sentido, no ano passado, em 2019, revisitamos a história do programa e assim a gente encontrou algumas petelecos perdidas, que eram publicações caseiras, quase como zines, que se intitulavam a ser folhetim ou jornal, que circulavam de 95 a 2000 no Centro de Artes da UFPEL pelos petianos da época. Em 2020, com a situação do coronavírus, em que a gente precisou mobilizar todos os nossos projetos e atuações para o modo remoto, a Peteleco foi uma saída em que a gente achou para reunir um pouco de tudo isso, sendo esse espaço onde a gente conseguisse encaixar projetos de ensino, extensão e pesquisa. Então, a Peteleco nasce como revista nessa intenção, contando que a divulgação online consegue chegar a lugares que antes a gente não conseguiria. A revista se estrutura em 5 colunas principais, sendo entrevista, conhecendo um artista, chamada aberta, projeto e a coluna recomenda, que é o que finaliza. A entrevista geralmente é a matéria mais extensa, que é uma conversa que a gente tenta fazer com pessoas que ou já se formaram em artes visuais, pensando no que eles estão fazendo depois disso, ou que ainda estão cursando a graduação ou pós-graduação, mas pessoas principalmente de Pelotas, pensando sempre em voltar o nosso olhar para os artistas locais e as pessoas que estão agindo aqui, na intenção de divulgar eles e até mesmo gerar uma conversa e a gente se conhecer aqui. O Conhecendo um Artista também vem nesse sentido, mas de uma forma mais sucinta. Então a ideia é disponibilizar esse espaço onde o artista pode trazer um pequeno relato e um apanhado de fotos e imagens que ele mesmo escolheu para conversar com o público da revista. O projeto é quando a gente convida algum projeto de ensino, pesquisa ou extensão a apresentar suas atuações no Centro de Artes. As chamadas abertas acontecem a cada revista, é quando a gente se abre para receber submissões de trabalho, sejam eles fotografia, videoarte, desenho e entre outros. E isso vai dependendo de acordo com o conteúdo daquela edição da Peteleco. É quando a gente também recebe trabalhos de pessoas de lugares de fora e não apenas de Pelotas. A coluna Recomenda é onde a gente deixa algumas das nossas recomendações na internet, do que a gente está vendo, de curtas, de podcast, de música, de álbum, livro, filme, enfim, coisas para se consumir ainda na internet, né? Pensando um pouco a continuação da revista. É interessante dizer que somos um grupo de 13 pessoas, então geralmente todas elas estão envolvidas de alguma forma com alguma ação da Peteleco. Os editoriais, os conteúdos, quem que a gente vai convidar ou chamar, vem sempre nessa reunião com mais de 10 pessoas. Então, dessa forma a gente consegue também conversar entre a gente, principalmente pelo fato de que o PET Arts também abrange estudantes do design, do cinema audiovisual e do cinema de animação também, além das de bacharel e licenciatura em artes visuais. Em função disso, a gente também traz no artigo a fala da Edith Dick sobre o ato criador, quando a gente pensa essa criação coletiva e uma criação que está sempre em mudança. Então, pensar que pegar a Peteleco número 1 e a número 5
Algumas coisas vão se repetir, mas ainda assim muitas coisas se modificaram já. Essa estrutura que eu falei mais cedo, das 5 colunas, elas também são muito flexíveis e isso depende um pouco dos nossos interesses enquanto grupo e do que a gente acha que ainda funciona ou não funciona. Então, essa criação sempre em gerúndio. O processo se dá muito pela conversa a cada mês e isso vai trazendo algumas ressignificações para a revista. Então, o editorial funciona com essa ideia principal de integrar alguns conteúdos, pensando que a entrevista que foi realizada é interessante, que tem a ver com o projeto que a gente vai chamar, que também vai ter a ver com as coisas que vamos recomendar no final da revista e com o Conhecendo o Artista e com a chamada aberta. Então, é uma ideia de tentar botar várias perspectivas de um mesmo assunto, né? Mesmo que esse assunto seja extremamente abrangente, a gente consegue ali reunir nesse espaço digital algumas dessas frentes. Uma das nossas referências visuais, a revista Serrote, do Instituto Moreira Salles, que é uma revista quase livro, né? Uma revista muito bem recheada de textos, mas que também se interessa muito pela parte visual. E de alguma forma isso nos faz pensar nesse equilíbrio visual entre o texto e a imagem, que é muito importante nesse momento, principalmente pandêmico, em que muitas das informações que estão chegando a gente vêm por meio das telas. Então, nos interessa também que a gente converse a partir da linguagem visual de uma forma que seja possível despertar o sensível e que a gente possa apresentar alguns conteúdos de uma maneira mais harmônica, fazendo com que a forma entre em consonância com o conteúdo que a gente está trazendo. Pensando que a arte pode ser essa encurtadora de distâncias entre uma ideia e outra, e que também nesse momento pandêmico e de atuação mais online é também essa encurtadora de distâncias geográficas, né? Então, quando a gente recebe trabalhos de pessoas de mais de 9 estados diferentes do país, é muito interessante que a gente possa reunir tudo isso no mesmo lugar e que isso possa ter aproximações visuais e aproximações de ideias. A gente acaba criando uma rede e nessa rede organizando um lugar de potência de atuação, como um ambiente efetivo de consumo e meio para a circulação da arte, como a artista Inés Rafaela traz em uma das falas dela na Peteleco. Então, a Peteleco inicialmente se projetou como possibilidade de ação e interlocução de arte, e então se firmou e se tornou uma revista que, além dessas possibilidades, também pôde explorar nossas vontades e subjetividades mais emergentes. De certa forma, o período de incertezas políticas nos incita mais do que criar no meio digital e encurtar distâncias entre pessoas, ideias e conversas, criar também para cultivar respiros sensíveis, para aproximações mais afetivas.